Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do IT Forum Líderes e nessa temporada a gente está aqui falando do ecossistema de startups, né? A gente já conversou com outros startupeiros, fundadores de startups e agora a gente vai falar um pouquinho com alguém que representa uma empresa que incuba muitas startups, ajuda a acelerar, ajuda elas a ganhar atração, que é a Karina Lima, né, que é líder de startups na Amazon Web Services Brasil. Então, Cacau, muito prazer ter você aqui com a gente hoje. Prazer é meu estar aqui com vocês, ainda mais se a gente está falando de uma temporada dedicada ao ecossistema, que para a gente é tão importante apoiar, né? As startups são esses empreendedores que sonham grande e entendem que a tecnologia pode ser um agente transformador do mundo. E estar aqui para apoiar esses fundadores para a gente é um prazer. Ai, que massa. Eu acho que eu sempre gosto, né, antes da gente falar do trabalho, a gente falar da pessoa que foi moldada para aquele trabalho, né? Então, você tem uma trajetória aí muito interessante, até dando uma olhadinha aqui na minha colinha, né? Construiu aí essa trajetória de trainee a vice-presidente regional em mais de 20 anos dentro da tecnologia. Nascida numa comunidade no Rio de Janeiro, né? Chegou aí nesse cargo que você está hoje por um caminho que passou por artes, administração e formação em 3 continentes diferentes. Então, assim, uma pessoa muito inovadora, inclusive artes, dá pra ver até na forma como você se veste, maravilhosa, né? Não tinha nem roupa pra estar te entrevistando, fiquei lá quebrando a cabeça no guarda-roupa. Mas acho que começar falando um pouquinho assim, né? Como você vê que toda essa trajetória foi moldando para você trabalhar com inovação hoje, assim? Eu adorei o termo que você usou de moldar, porque para mim é um skill muito importante nessa nova era com a inteligência artificial. A gente ser capaz de se remoldar para que o mundo, que a gente consiga atender o que o mundo espera da gente e está mudando muito rápido, né? Então, para mim, essa jornada da gente estar constantemente se reinventando e se readaptando ao mundo é muito importante. E eu tenho que agradecer a minha mãe. A gente nasceu na favela do Acari, que é uma comunidade no Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio. E eu me lembro que ela falava para mim assim, minha filha, a única herança que você vai ter de mim é a educação. O resto você se vira. E que bom que ela fez isso, porque foi a educação que me ajudou a me remoldar ao longo da minha carreira. Então, eu não nasci querendo ser executiva de multinacional de tecnologia, eu queria ser bailarina, eu estudei para isso. E durante uma apresentação aqui em São Paulo, no ginásio da Portuguesa, eu tive um choque térmico, eu fiquei 4 meses de cadeira de rodas. Meu Deus. Então, precisei me reinventar. E aí eu fui fazendo como uma pecinha de Lego, né? Fui pegando pedacinhos de conhecimento que eu tinha. Estava no Rio de Janeiro, tinha uma formação técnica em química industrial, porque tinha que estudar. Eu fui entendendo que eu falava muito bem a língua do meu cliente, né? No Rio a gente tem um mercado de recursos naturais muito forte e isso se tornou o meu diferencial. Então, enquanto eu aprendia de tecnologia, ao aplicar para trainee na IBM, fui estudar administração, eu vi que eu poderia me diferenciar falando a língua do meu cliente e trabalhando, como a gente diz na Amazon, de trás para frente, a partir das demandas deles e não da nossa tecnologia. E isso foi o que trilhou o meu sucesso a partir dali. Então, passei por empresas como IBM, SAP, Salesforce e estou há 3 anos liderando essa área na AWS. Você falou um pouquinho do que te levou primeiro das artes, né? Então, bailarina, e aí realmente não foi algo planejado, né? O choque, inclusive, né? Se fosse escolher, nem passava por aquele perrengue, né? Mas que te levou ali a um outro lugar. E aí eu acho que tem um momento na nossa trajetória que no começo a vida vai levando um pouco, mas tem uma hora que a gente começa a falar, não, então eu acho que é pra cá, né? Qual que foi esse momento pra você que você começou a planejar e falar, não, eu acho que agora que eu sei falar a língua do meu cliente, né, então eu quero ajudar com tal coisa, eu quero chegar em tal lugar? Eu faço até hoje esse replanejamento de rota a cada 6 meses, tá? Eu Tá. sempre olho e vejo, é para esse caminho mesmo que eu quero continuar indo, porque a gente sempre pode mudar de ideia. Mas como dizia o filósofo gato da Alice, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, né? Então é muito importante que a gente saiba para onde a gente quer ir, que a gente se permita rever essa rota de tempos em tempos, mas que a gente entenda o porquê a gente está indo para aquele caminho. Então eu acho que eu tive depois dessa virada de carreira, né, de entender que eu iria para um outro mercado, acho que a segunda virada que foi quando eu decidi ser líder em tecnologia. E eu me lembro de estar numa reunião de abertura do ano da empresa em que eu estava, e eu vi no palco todos os líderes da empresa, todos grandes amigos, profissionais que eu admirava demais, todos homens.
E aí eu falei, eu acho que tem espaço para mais representatividade aí. E eu fui até eles e busquei neles, assim, o que você acha que um grande líder de tecnologia tem que ter? E eu listei essas competências, depois eu fiz um checklist e fui uma a uma, essa aqui eu tenho, essa eu não tenho, essa eu preciso desenvolver assim, aqui eu vou pedir uma mentoria, aqui eu vou fazer um curso, aqui eu vou ler um livro, E eu fiz um plano de carreira baseado nessas competências. E fui pedir o apoio deles. E eles foram grandes sponsors dessa minha virada de carreira para liderança. E eu acho que o líder hoje, ele tem muito esse papel de ajudar a direcionar que novos caminhos os seus funcionários, os seus liderados podem ter e também permitir que eles liderem essa jornada, né? Que ela não seja direcionada por nós, mas que ela seja incentivada e influenciada por nós. Então, acho que essas foram as duas grandes viradas. Quando eu olho para a AWS hoje, ter a oportunidade de olhar para um fundador como eu olhava para os meus times, é uma analogia muito curiosa, porque eles têm exatamente esse papel. Eles trazem para a gente uma ideia, às vezes é só a ideia mesmo, né? É só o fundador. Muitas vezes são startups mais estruturadas, que já estão passando por rodadas de investimento. Mas em outros casos, não. A gente pega ali bem no iniciozinho da ideia do fundador. E conversar, e discutir, e trazer todo o apoio para que ele se sinta respaldado a tirar aquela ideia do papel ou da mente e usar a tecnologia para impactar o mundo, dá o mesmo prazer de você pegar um funcionário e ajudar ele a se desenvolver pela carreira dele. Então, para mim, conseguir continuar ajudando as pessoas a se desenvolverem, seja num negócio, seja na carreira, é para mim um orgulho. Com certeza a capacidade de se reinventar já está embutida aí no seu DNA. Eu particularmente tendo a pensar que não só brasileiros, mas cariocas têm uma habilidade muito forte de reinvenção, assim. Além disso, o que você sente que da sua trajetória com as artes que agrega até hoje no seu trabalho? Eu acho que o lado da criatividade, sem dúvida. A capacidade de lidar com a ambiguidade também é algo que a gente faz muito na arte e que a IA me provoca todos os dias. Na Amazon, dentre os 16 princípios de liderança, tem um que fala sobre aprender e ser curioso. E é impressionante como todos os dias eu me sinto acordando sabendo menos do que eu sei ao final do dia. Então eu termino o dia com aquela sensação de, o que eu aprendi de novo hoje? E com a IA, além de aprender, você tem que aplicar aquilo no seu trabalho todos os dias. A gente é muito estimulado a fazer isso, em qualquer área. Para mim, essa capacidade de você lidar com as coisas que estão mais incertas no mundo hoje, porque a gente não sabe bem para onde ele vai com a tecnologia, é algo que eu acho que eu trago da arte também, de falar, tá bom, o que eu posso fazer com isso aqui, né? Como é que a gente reinventa isso? E esse lado do carioca que você falou, para mim, é realmente o carioca. Meu sotaque tá até leve. Eu acho, tá? Eu acho também. Eu tenho uma amiga muito querida que ela é super carioca e ela mora em São Paulo há um tempo, assim, mas toda vez que ela volta, ela fala... Ela já volta com o meu irmão. Pois é, eu acho que o meu sotaque tá mais leve. Quando eu tô aqui em São Paulo, dizem que eu tenho bastante. Lá eu acho que eles dizem que meu sotaque é misturado. Mas o que eu acho legal do carioca é que a gente transforma o problema em oportunidade. Por necessidade, talvez. Mas isso acontece desde a pessoa que está vendendo mate na praia, que usa, às vezes, a Alexa, né, penduradinha aqui para fazer uma voz diferente, para fazer uma piada diferente, engajam na forma de se relacionar com o cliente de maneira diferente. Então, eu acho que essa criatividade do carioca também ajuda bastante, tem razão. Legal. E isso tudo tem muito a ver também com o ecossistema de startups, né? Porque são pessoas extremamente criativas, extremamente inovadoras, às vezes precisam um pouco de estrutura, né? Então, foi isso que você acha que te atraiu, assim? E é aí que a gente entra para apoiar. Porque a gente começa, a ideia da AWS não é apoiar só a startup, a gente olha o ecossistema. Então, existe uma área que cuida da relação com investidores, de uma área que cuida da relação com incubadoras, aceleradoras e até universidades, porque hoje na IA a gente tem visto muitos jovens transformarem seus TCCs em CNPJs, então... Sair dali apoiando esse jovem, né? Desde o início também é algo que a gente tem olhado, como a gente apoia essas instituições que estão trabalhando tecnologia para apoiar o jovem. A gente trabalha, do ponto de vista de marketing, a estratégia dessa startup, então a gente apoia em como ele vai para o mercado, qual a mensagem, qual o público-alvo, como ele se posiciona, que conexões ele precisa para poder começar a ter um caminho saudável de receita, né? Essa passarela de fomento que ela tem, ela precisa ser saudável. Então, a startup faz um planejamento, captando ou não investimentos, ela tem um tempo até ir ao mercado e começar a achar o seu break-even, né? Começar a ser rentável. Então, esse é um caminho que a gente apoia bastante.
e também o lado técnico que você trouxe, que é super importante. Então, a gente tenta ter um ator que represente cada elemento desse ecossistema para que ele se sinta bem representado. Precisa de investimento? A gente conecta. Precisa rever um pitch deck? A gente revê. Precisa de que seja introduzido a um potencial cliente? A gente faz essa apresentação. Precisa que reveja a arquitetura técnica para que ela seja mais resiliente, mais segura, esteja de acordo com compliance de algum regulatório específico? Tudo isso a gente ajuda a ver. Então, a ideia é ajudar ele a ter sucesso, porque se ele tiver sucesso, a gente, como consequência, vai ter também. Eu acho que o mais incrível quando a gente lida com startups é que uma das pontas mais importantes dentro do sistema de tecnologia, porque a inovação muitas vezes nasce ali, né, por causa da celeridade, mas também é uma das mais frágeis. O ecossistema precisa apoiar, né, e tá muito bem encaixado para poder dar suporte para que elas existam, assim, e vocês... É isso que você faz todos os dias, né? Todos os dias, e antes de mim, né, a AWS já faz isso com muita consistência. Então, desde 2013, a gente apoiou mais de 350 mil startups no mundo. São investimentos da ordem de 50 bilhões de dólares em créditos de infraestrutura para apoiar elas nesse momento mais crítico. Então, eu acho que o programa Activate tem essa consistência, e ele é só um dos programas que a gente tem, justamente para entregar o que você está falando. Cacau, assim, acho que agora entrando um pouquinho, então, mais no seu trabalho mesmo, né? Nesse suporte que você dá, depois de toda essa trajetória, assim, que você trouxe para nós, acho que entender um pouquinho aonde que o Brasil está localizado nesse processo, porque pensando que vocês são uma empresa que atua mundialmente, que auxilia diversas startups ao redor do mundo, né? E você provavelmente tem contato com executivos no mundo todo, assim, né? Como é que você vê o ecossistema de startups brasileiro em relação a outros espaços no mundo? Onde é que a gente está localizado? Eu acho que a gente está muito bem posicionado, especialmente comparando com a América Latina, né, que é um mercado mais próximo do nosso. O Brasil tem uma representatividade de mais de 50% de relevância nesse ecossistema, o que se traduz também no nosso investimento de equipes, né, à medida em que a gente vai apoiando esse ecossistema no mundo. O Brasil também se diferenciou não só do ponto de vista de IA, que a gente já vem falando, né, ao longo da nossa conversa aqui, mas também na visão das indústrias. Então, a gente tem verticais muito consolidadas no Brasil. Fintechs, acho que é a maior delas, dados de mercado mostram que mais de 65% dos investimentos em startups são para fintechs aqui na América Latina. Então, é um mercado que a gente sabe, não só pela complexidade, mas também pela criatividade, né, do brasileiro. Isso nos provoca a ter um sistema mais seguro, mais resiliente. Então, as fintechs, elas trabalham de uma maneira muito estruturada, não só apoiando grandes bancos, mas também democratizando o acesso do brasileiro ao mercado financeiro, né? Então, empresas como o Nubank nasceram pequenininhas na AWS e hoje estão aí ganhando o mundo, né? Os maiores bancos do mundo. Então, esses são alguns exemplos, mas a PicPay é outra, né? Que tem olhado também, começou menorzinha como uma startup, uma fintech, e hoje utiliza agentes junto com a AWS para transformar com IA o acesso das pessoas ao mercado financeiro. Então, esses são só alguns exemplos, mas outros vindo. E agora, tem um movimento muito legal que a inteligência artificial propiciou para a gente aqui, que são os mercados regulados. Então, saúde, jurídico e governo são setores que estão sendo muito transformados com a inteligência artificial. E aí as startups entram nessa onda. No Brasil, então, elas são muito rápidas. Eu acho que a gente entendeu muito cedo que não era o nosso foco competir em construir um modelo gigantesco, caríssimo, como é o caso de uma Anthropic ou uma OpenAI. O que valia a pena era a gente entender a dor local e resolver ela rápido. E foi isso que as startups brasileiras fizeram muito bem e saíram na frente no mundo. Empresas como a Forlex, que conseguiram fazer uma parceria com a OAB e mais de 1,5 milhão de advogados no mundo podem usar a sua inteligência artificial para melhorar suas petições e ter mais tempo com os clientes. Empresas hoje que fazem como a Conexa e a BIP, que estão usando a nossa tecnologia, vão usar o Bedrock agora, que é a tecnologia da AWS, para você escolher o seu modelo de IA, para poder entregar um valor maior para os seus clientes hoje dentro do mercado de saúde. E então a gente tem visto uma transformação gigantesca que culminou agora com a AI Cube, que é uma cliente nossa também, que usa as redes neurais e fez uma parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro para tentar melhorar o acesso da população à saúde pública no Brasil.
Então tem muita coisa legal vindo por aí. Eu acho que o Brasil está indo na frente, os investimentos estão acontecendo, a gente percebe investimentos de venture capital em rodadas nas mesmas startups, então eles estão investindo novamente, né, acreditando naquelas teses, a gente vê que eles têm investido para crescer, com startups mais maduras, inclusive. Então tem sido muito legal. Um último ponto que eu queria te trazer, que eu acho que é um diferencial do Brasil, é o investimento do setor público. Porque a gente vê órgãos como a FINEP investindo em IA e ajudando essas startups early stage, especialmente as que estão dentro dos núcleos de universidade, a usarem a tecnologia para resolverem problemas do nosso país. Então, eu acho que esse ecossistema apoiado como um todo, né? Então, a gente olhou órgãos públicos, olhou grandes corporações, olha os investidores e olha as startups, para a gente funciona muito bem. Então, eu acredito muito nessa ideia do Brasil como pioneiro nessa jornada. Ai, que bacana. Eu fiquei pensando, enquanto você estava falando, né, que a gente passou por um grande boom de startups, depois a gente teve a seca, né? Te perguntar, né, o Brasil, enquanto um país que é muito early adopter, né, você acha que a IA, ela trouxe um novo aquecimento para esse mercado de startups, então? Muito, e é muito curioso, né? Porque a gente, no início dessa jornada de IA, uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, a gente começou a ver que todo mundo queria virar ponto IA, né? Então, muitas startups hoje não estão desenvolvendo seus próprios modelos de fundacionais, mas elas já são ponto IA, porque elas conseguem muito mais rápido utilizar os modelos existentes para melhorar os seus processos de negócio. E uma outra curiosidade é que essas startups que são, que a gente chama de inteligência artificial de fronteira, né, Frontier AI, que são as que estão construindo modelos, ou hospedando, fazendo hubs, né, marketplaces de modelo, ou construindo chips, né, que não é muito o caso aqui do Brasil, para IA, são empresas que nasceram sem investidor. Porque era difícil mesmo, uma tese ainda pouco explorada, mas que agora a gente vê que os investidores estão indo atrás de entender que, de fato, essas empresas que começaram sozinhas já estão rentáveis, já estão com grandes clientes, já estão rodando muito bem no Brasil, porque conhecem a nossa complexidade, conhecem as dores específicas, né? Então, eu acho que a IA trouxe um fôlego a mais para o mercado inteiro, mas eu acho que a gente saiu na frente na forma como a gente se desenvolveu. Um último exemplo, só para reforçar o que eu estou te falando, foi um programa que a gente fez chamado GenAI Accelerator Program, onde a gente selecionou startups do mundo inteiro, 5 da América Latina, das 5, 3 do Brasil. Então, a representatividade do Brasil nessa jornada, que foi uma jornada de 8 semanas, com mentoria técnica, apoio de go-to-market, revisão de arquitetura e, claro, créditos de infraestrutura, porque para IA você precisa de muita demanda, foi muito legal. Então, a gente vê hoje empresas saindo dali como a Dharma, né, outras que eu já citei aqui, muito fortalecidas para o mercado. Então, acho que esse apoio é importante também. Eu imagino que o seu dia a dia, ele não seja só coisas boas e gostosas. Tem também aquela parte dos desafios que essas empresas enfrentam, que é realmente ajudar elas a passar por isso, né? Como você vê dentro desse ecossistema brasileiro os maiores desafios dos empreendedores? Quais os maiores gargalos de habilidade? Ou talvez em relação ao mercado mesmo, né? Um desafio de mercado que eles precisam enfrentar, que é diferente de outros países? Eu acho que o primeiro desafio, ele está... as startups sentiram primeiro, mas todo mundo está sentindo agora, que é mão de obra qualificada. E por quê? A gente precisa se reeducar o tempo inteiro, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante da gente ter em mente. Por isso, a gente tem feito, inclusive, um programa de tentar apoiar o desenvolvimento de educação para a tecnologia. Então, a gente tem um programa que está sendo feito em parceria com instituições como o Sebrae, chamado Treina Brasil, que o objetivo, a gente já treinou 1.100.000 pessoas até aqui, a gente tem o objetivo de treinar mais 1 milhão. E sempre em parceria com órgãos que sabem o que estão fazendo, né? A gente vai entregar o conteúdo, o conhecimento, o apoio, mas eles é que estão próximos desses empreendedores, no caso do Sebrae, que podem reinventar os seus negócios a partir daqui. Então, para mim, esse é o primeiro ponto. A gente fez uma pesquisa no passado, se eu não me engano, e esse foi o ponto assim, que disparado mais afetava todos os empreendedores, falta de mão de obra qualificada. Então, acho que esse é um ponto que a gente está investindo, mas ainda é um gap, é um desafio. O segundo ponto que eu vejo é a gente ter a possibilidade de apresentar mais rapidamente as boas ideias ao mercado. Para mim, esse é um desafio que o empreendedor tem no Brasil e que a gente precisa vencer, né? Então, parcerias como Open Innovation, a oportunidade de você criar ambientes onde você, se você é uma startup B2B,
que você conheça, né, que você possa ser apresentado com o respaldo de uma grande corporação, que a sua solução é validada por a gente, que a gente olha, que a gente validou a arquitetura, que é seguro, que é resiliente. Então, essa apresentação a potenciais clientes, eu acho que é algo que toda grande corporação poderia fazer melhor pelos seus clientes. Dos dois lados, né? Tanto das grandes corporações conhecerem novas, pequenos players que complementem o seu portfólio, quanto de lá para cá, né? Dos pequenos empreendedores também serem apresentados a potenciais clientes. Então, eu acho que isso é uma oportunidade que a gente tem de fazer cada vez mais. Bem carioca mesmo, vendo o desafio como oportunidade. Mas é isso, né? Senão a gente trava. E assim, empreendedor a gente não pode falhar. Não tem jeito, a gente começa tentando acertar. Tem um livro muito legal chamado O Lado Difícil das Situações Difíceis, do Ben Horowitz, que ele fala muito disso, assim, você vai lendo a trajetória, o livro está dividido em 3 partes. A primeira parte é a trajetória dele como empreendedor, como founder de startup. O meio são os aprendizados principais e o final, com o que ele está fazendo agora de investimentos, ele criou uma venture capital e tal. E no primeiro pedaço, parece que você está vendo um filme de ação, porque começa a te dar um desespero, você fala, agora já era. Agora vai falhar. E ele se vira, e ele reinventa, e ele vende, enfim, ele dá um jeito. E essa mentalidade do fundador de uma startup, ele não desiste. Lá na frente ele pode ter um exit de vender, ele pode ser comprado, ele pode fazer um IPO, tem 1000 maneiras dele sair desse negócio, mas a última que ele pensa é em desistir. Então, eu acho que é isso que me traz mais prazer de trabalhar com eles. Não tem um cliente que você fala assim, desisto. A gente sempre fala, peraí, deixa eu ver o que você está fazendo, vamos ver se a gente não consegue realmente fazer mais nada aqui para te ajudar. Acho que aí também olhando um pouquinho para aquilo que te motivou a ser líder de tecnologia, né, que é esse lugar da representatividade das mulheres. Você também tem um livro, né, que é o Elas na Tecnologia, e eu imagino que até para escrever, né, foi um pouco de questões pessoais, com pesquisa, com experiências de outras mulheres também que você foi escutando. Dentro desse ecossistema, assim, de startup empreendedor, como é que você vê as mulheres, né, brasileiras, assim? Porque a gente também vê que já tem pouca mulher em tecnologia empreendendo, né? Então, como é que você vê esse movimento? Antes de tudo, eu queria te dizer que eu tenho muito orgulho de, na minha equipe, ter a maioria de mulheres. Maravilhosa. Então, em tech, eu sei que é raro. Eu sou muito clubista, de verdade. Pra mim é tipo assim, é isso, girl power. Desculpa, meninos, mas a gente precisa defender a causa. Não só essa, né? Muitas outras. E não sozinhos, né? Sempre com apoio de aliados. Eu acho que é um trabalho que a gente tem que fazer juntos para que a gente tenha um mundo corporativo que seja cada vez mais próximo do que é a nossa sociedade, né? E isso a gente está falando de pessoas com deficiência, pessoas pretas, qualquer LGBTQIAPN+, qualquer recorte de diversidade é importante, é representativo e é isso que faz a diferença dentro das organizações. Mas se a gente não for intencional, a gente não muda esse cenário. Então, quando eu olho para empreendedoras, a gente tem os nossos grupos de afinidade dentro da Amazon, são grupos que, diferente do que eu já vi em outras empresas, a gente também olha para o mercado. Então, o Women and Startups, que é o que a gente tem hoje dentro da AWS Startups, ele olha também para as fundadoras. Então, a gente faz eventos com as fundadoras, a gente conversa com elas, a gente tenta promover um pouco mais desse encontro e dessa sororidade, né? A gente vê como a gente pode apoiar mais especificamente. Quero citar uma, que é um caso lindo, que se chama Raquel Menopausa. É uma empreendedora que entendeu que a gente tinha um mercado gigantesco de apoio a essa mulher. Os dados de saúde da mulher são muito recentes, a gente não tem muitos estudos em cima disso e tem mudado muito rápido a forma como essa mulher que está aqui, né? Eu ativa, morrendo de vontade. Eu acho que eu estou no início da vida, ainda tem muita coisa para fazer e que a gente precisa de apoio para lidar com isso, né? A gente precisa lutar contra a desinformação e ela criou uma plataforma para ajudar mulheres nesse momento. Que massa! A se entenderem melhor. Então, como é que eu apoio essa mulher? E aí, te dando um spoiler, que a gente vai lançar daqui a algum tempinho esse estudo, a gente fez no Brasil e no México um experimento chamado Blind Fundraising, onde a gente colocou, com o apoio de uma startup, avatares para simular um pitch de startup com mulheres e homens. E os resultados foram muito curiosos. Depois nosso time vai dividir com você, assim que a gente tiver Adorei com esse estudo. spoiler, achei o máximo. Foi muito interessante. Dali já saíram, inclusive, matchings de investimento dessa conversa. Então, tem muita coisa legal que a gente tem feito para tentar ser mais intencional nessa virada, né,
de mercado. Então, ainda é um desafio, mas eu conheço mulheres incríveis que estiveram nessa jornada. E aí, te falando do livro rapidamente, eu coescrevi esse livro com outras 30 mulheres e o que eu achei mais legal da proposta desse projeto do livro é que as mulheres estão em momentos diferentes da carreira. Então, tem o desenvolvedora, tem a executiva, tem o analista e cada uma teve uma trajetória diferente e a gente aprende com todas. Então, eu acho que as histórias são bem curtinhas, mas são todas muito legais. Aquela pra você ler uma por dia para já acordar mais inspirado. E aí eu fiquei pensando em como colocar isso em um pedacinho curtinho do livro e eu lembrei que durante essa trajetória, o que eu fiz foi desenvolver um modelo mental que me ajuda como se fosse o meu self-coaching. Então, eu olho para esse modelo de uma forma que me ajuda a tomar decisões melhores, a entender como eu lido com situações difíceis no meu trabalho. E eu estruturei esse modelo, como se fosse uma casinha ou sabe aqueles cofres antigos que você tinha um segredinho no meio? Então, embaixo dele tem os nossos valores prioritários. E o que são os valores prioritários? São aqueles que você está priorizando neste momento da sua vida e por quê? Porque é claro que os seus valores vão sendo aprendidos e assimilados ao longo da sua vida inteira. Mas dependendo do seu momento agora, você vai priorizar uns em detrimento de outros. Se a gente não revisita isso com o tempo, a gente não entende porque as coisas nos ferem, porque a gente se sente mal às vezes depois de uma reunião, ou porque aquilo te motivou. Então essa revisita dos valores é algo que é muito legal de se fazer de tempos em tempos. No ladinho, nessa estrutura, como se fosse um alicerce, estão os pilares de motivação, que é aquela coisa que te faz acordar de manhã, abrir o olho e falar: é por isso que eu vou para o trabalho, é por isso que eu vou fazer o que eu faço. Então, saber o que te motiva tira do outro a responsabilidade de te fazer motivar. E ninguém consegue te motivar de fora para dentro se você não entende o que está aqui dentro. Um exemplo mais claro, para mim, eu estou muito motivada se eu estou aprendendo uma coisa nova e se eu estou ajudando as pessoas. Quando eu descobri isso, eu consigo estar motivada se eu descer na rua e ajudar alguém, se eu ajudar o meu funcionário, se eu ajudar o founder, se eu ajudar o meu filho na escola. Então, o ajudar, para mim, me apropriou da minha motivação. E eu acho que o aprender é a mesma coisa. Em cima dessa casinha estão os pontos fortes e dentro, nesse segredinho, estão os seus gaps, suas áreas de oportunidade, suas áreas de desenvolvimento, que ficam como um segredinho mesmo, porque a gente tem que mostrá-los intencionalmente quando a gente quer mudar e para quem pode nos ajudar a mudar. Então, isso me ajuda muitas mulheres que eu dou mentoria até hoje e poder colocar isso no livro para dividir com quem mais quiser foi um prazer também. Ai, que incrível. E até agradeço, né? Porque, enfim, acho que todas nós, assim, você falou, né? Conheço muitas mulheres incríveis dentro dessa trajetória que nunca foi uma questão de capacidade, né? Nunca foi uma questão de o quanto, não só quanto a gente é capaz, quanto a gente é inteligente, é uma questão de oportunidade muitas vezes mesmo e de setar a nossa autoconfiança, né? Que aí talvez esse cofre possa ajudar muitas mulheres que estão escutando a gente agora, né, nesse momento. Eu vou voltar um pouquinho, né, porque você me falou do cofre, eu pensei, você falou modelo, daí já ativou uma chavinha na minha cabeça, porque agora eu acho que é uma continuação, eu não consigo pensar em modelo se alguém falar modelo de A. Eu já tô condicionada, entendeu? Perfeito. Repórter de tecnologia, vira e fiquei condicionada, né? Mas eu acho que tem uma parte, provavelmente, muito importante do seu trabalho, que é uma certa curadoria, né? Então, olhar para esse mercado que agora um monte de startup surgindo, um monte de startup IA, né? E aí, o que você e a AWS também, né, entendem e conseguem os parâmetros que vocês usam para entender o que tem uma chance bacana, o que ainda é ruído, ainda é hype, né? Porque sinto que a gente tá num momento mais maduro de mercado em relação a isso, mas já teve que passar por bastante não para entender o que realmente valia, né? E muitas não vão dar certo mesmo, não porque a ideia não é boa, mas porque a ideia pode ser absorvida mais cedo ou mais tarde por uma outra empresa, por outra tecnologia. Então, os motivos para não dar certo, e não é necessariamente não dar certo, né? Mas para não se perpetuarem, eu acho que essa é a melhor palavra, são muitos. Só pegar o gancho da questão dos modelos de IA que você trouxe, que eu acho uma discussão muito legal, e eu adorei a estratégia que a AWS adotou para lidar com isso, né? Que foi criar o Bedrock, que eu te comentei, que é um grande marketplace de modelo que você, com apontar uma API única, que hoje é o maior desafio das startups de qualquer empresa, né? Que é olhar o custo do token. Porque uma coisa é usar, né? Mas e aí, quanto custa, né? Como é que você escala isso? Você fazer um MVP dá certo, mas e agora que eu vou colocar disponível para 1 milhão de clientes? Como é que fica esse custo, né?
Então, esse é um olhar que a gente tem uma grande preocupação, porque senão eu não ajudo a perpetuar o negócio. Então, o que o Bedrock faz? Ele te permite apontar para modelos diferentes. Então, eu não preciso ter... Eu odeio esse exemplo porque eu não sei o que é, mas uma Ferrari. Tá, tudo bem. Eu sou startupeira, né, gente? Então, a gente não trabalha com Ferraris. Mas o nosso negócio é botar a mão na massa, ser hands-on, né? Ter um carro que funcione, que seja útil, que esteja ajudando as pessoas a fazerem o que tem que fazer, que se deslocar com segurança. Então, essa ideia do Bedrock, de você escolher, não, eu quero esse modelo, porque o que eu preciso é ter uma inferência muito boa de dados numéricos. Então, eu vou buscar esse modelo. Não, eu preciso de vídeo, porque eu sou um marketer e eu faço vídeos com IA. Eu vou para esse modelo. Então, a possibilidade de você trabalhar os modelos de acordo com o seu modelo de negócio é muito bom. E aí, voltando para a tua pergunta, quando a gente olha para essa visão do Product Market Fit, eu acho que essa é uma pergunta que o founder tem sempre que se fazer, né? Qual é o futuro? Quem é que vai disruptar o meu negócio? E essa é uma frase do próprio Jeff Bezos. Ele dizia assim, eu vou disruptar o meu negócio antes que alguém o faça, né? Antes que o concorrente o faça, antes que alguém faça de fora. E o maior desafio de qualquer fundador é que a gente às vezes se apaixona pelo produto. Porque nós somos muito técnicos, né? São founders técnicos que desenvolveram uma tecnologia que é de fato muito boa. Mas eu não posso deixar de olhar para o futuro e para o que o meu cliente está pedindo, como o mercado está se transformando. Lembra daquela analogia do ketchup que antes era de vidro e para você tirar o ketchup de dentro você tinha que bater na garrafinha de vidro? E era um desafio, né? E o que essa marca fez foi simplesmente virar o produto e botar numa embalagem plástica que era mais barata e que facilitava fazer o que ele tinha que fazer, que era entregar o ketchup, não a embalagem bonita, né? Então, esses são exemplos de que a gente sempre provoca os founders a olharem, assim, o seu negócio, ele é muito bom para você ou ele é muito bom para o seu cliente? Seu cliente continuará comprando isso daqui a algum tempo? O que você precisa rever de tempos em tempos para que seu produto continue relevante para o seu cliente? E eu gosto muito de 3 perguntas simples para uma startup. Seu negócio é replicável? Seu negócio é escalável? Seu negócio é fácil de explicar? Eu acho que isso ajuda muito a resumir o que é uma startup com tecnologia. O que é replicável? O seu produto funciona no Brasil, mas funciona em Israel? Funciona no Brasil, mas funciona no Japão? E a IA trouxe isso de maneira linda, porque com a IA agora você começa global. Porque antes a gente começava num lugar, aí você tinha que desenvolver línguas diferentes, modelos, comercialização diferente, regulatórios diferentes. Hoje, com a IA, está muito facilitado, então muitas empresas já nascem globais. A segunda coisa é se ela é escalável. Então, eu comecei pequenininho, mas deu certo, o Brasil inteiro vai usar, o mundo inteiro vai usar. Eu seguro, né? Essa tecnologia sustenta esse crescimento exponencial, que é típico de uma startup. E o terceiro, se eu encontrar um investidor no elevador, eu consigo fazer meu pitch rápido, preciso, seguro, eu vendo o meu valor para ele. Então, esses são 3 temas que a gente se provoca o tempo inteiro, mesmo para startups grandes. Porque essas são aquelas que a gente tem que ter um olhar com mais apoio, mais cuidado, porque o tamanho é grande e ela não pode ter uma estrutura, um alicerce frágil. E a gente é só o alicerce, né? A ideia é deles, o negócio é deles. Então, como a gente quer ser um alicerce bem estruturado, a gente tem esse trabalho de estar sempre provocando quase que pequenos abalos sísmicos aqui na base para entender se ela está segura. E também para que ela não engesse, né? Porque conforme você vai crescendo, a estrutura vai ficando mais complexa mesmo, né? Muito. E não dá para ficar engessado. Senão você realmente vai perder a oportunidade. Às vezes você vai ter um custo dobrado lá na frente. Ter que reinvestir para refazer toda a sua arquitetura de negócio para poder adaptar um modelo novo. E aí, assim, vamos pensar que eu tô aqui criando eu brasileira, criando uma startup, vou aproveitar e falar, nossa, aproveitar que eu conheci a Cacau e falar, quero entrar pro programa da AWS, né? É o que vocês buscam mais, né, nos empreendedores, nas startups que vocês estão apoiando? A gente normalmente co-investe com crédito de tecnologia. Então, através dessas organizações, incubadoras, aceleradoras, venture capital, a gente apoia as startups que eles estão olhando, porque eles têm essa capacidade analítica muito melhor do que a nossa. Esse é o negócio deles, não é o nosso, né? Então, a gente tende a sempre olhar, como eu te falei, o ecossistema. Mas as informações sobre os nossos programas estão no site, então se você quiser entrar lá no site da AWS Activate, você vai ter todas as informações. Desde muito pequenininho, a gente já dá acesso até a partir de $1.000 de crédito, então dá para começar a rodar, já diminuindo um pouquinho desse custo, pelo menos para tirar a ideia da cabeça e começar a testar a tecnologia ali. E aí a gente vai crescendo em camadas esses créditos à medida em que a startup vai se tornando mais madura. E por que a gente faz assim?
Porque lá na frente, se ele precisar, a gente tem que estar disponível para apoiar. Então, a gente vai fazendo isso em escalas para que eles testem também com esse cuidado de entender que a tecnologia está ali para apoiar. O segundo ponto são outros programas que a gente tem que são muito legais. Um, inclusive, está fazendo o kickoff hoje do novo cohort, que é o CTO Fellowship. É uma das maiores comunidades de CTO do Brasil. A gente se encontra presencialmente e virtualmente. E, às vezes, a startup nem roda com a AWS, mas a gente faz questão de ter esse CTO trocando com outros CTOs. E essa troca ajuda demais nas conexões que eles têm, na revisão das arquiteturas, como você comentou, em repensar o negócio. E, às vezes, eles encontram clientes, às vezes, eles viram parceiros, às vezes, eles fazem um M&A entre eles. Então, são trocas muito ricas. O CTO que fez a abertura com a gente foi o CTO global da Coca-Cola. Então, assim, olha a jornada que ele teve, né, para contar para esses fundadores ou CTOs o que eles têm que aprender, né, com tudo isso que a gente já errou, porque a gente já errou muito, né, na nossa jornada de carreira. Então, com os erros, aprendizados, enfim, tudo isso. E um outro ponto legal desse programa é que, por exemplo, durante as enchentes do Rio Grande do Sul, durante uma das reuniões, a gente provocou o pessoal, pô, a gente precisava fazer alguma coisa junto, né? E aí eu me lembro que 2 founders de startups diferentes, o cara falou assim, eu tenho uma solução que faz reconhecimento de geolocalização de área agrícola. Será que eu não consigo rever essa arquitetura para tentar ajudar a encontrar pessoas isoladas em área de risco? E ele fez isso para encontrar animais perdidos. Eu fiquei toda arrepiada. E foi numa troca durante essa comunidade. Então, é uma comunidade que pensa diferente, né, em como a gente pode impactar o planeta. E por último, que eu acho que é um componente que você trouxe, falou bastante de sucesso ou fracasso da startup, a gente tem um programa chamado Revenue Acceleration Program, que a gente ajuda esses fundadores a montarem suas máquinas de venda. E a gente teve agora, durante o Web Summit, um depoimento tão legal. Um fundador virou para mim e falou assim, Cacau, graças a esse programa, eu aprendi a vender para grandes corporações. Porque na nossa urgência, né, de querer ver receita, às vezes a gente acha que o tempo de vendas é mais curto. E não, com a troca ali, com o entendimento de construir um ciclo de vendas, como é que eu vou criar cada estágio do meu funil, como eu vou trabalhar com BDRs e SDRs por indústria, ou por conhecimento técnico, ou por trilha de processos. Tudo isso ajudou a gente a estruturar melhor a nossa área e a gente conseguiu fechar grandes contratos com empresas brasileiras. Então, é legal que a gente consegue ajudar nas duas pontas, né? A melhorar a estrutura interna da empresa através da arquitetura, da parte técnica, mas também a gerar receita através desse programa. É o ecossistema, como a gente estava falando lá no começo, né? Não dá para ajudar um tipo de startup só, né? Tem muita coisa legal surgindo. E aí até te pergunto, né? Mesmo assim, tem algum tipo que vocês estão mais de olho agora? Fintechs, legal techs, ou tá uma grande salada, assim? Como é que vocês têm olhado mais para o mercado hoje? Não, acho que Health Techs é um segmento que a gente tem olhado com muito carinho, porque, como eu te falei, né, a IA está trazendo um fôlego adicional para esse mercado. A gente tem visto empresas incríveis, inclusive a gente fez há 2 semanas atrás uma imersão em Londres com 8 startups brasileiras, fomos em 28 pessoas. Então, os fundadores levaram todo o seu C-Level para lá, a gente foi para a London Tech Week com eles, depois fez uma imersão na Amazon para discutir um pouco mais. A gente usou uma metodologia da Amazon chamada Working Backwards, que a gente trabalha de trás para frente das dores que eles têm na empresa ou com os clientes deles e como aplica a tecnologia para reverter essa situação. E foi uma experiência muito bacana, foi a primeira que a gente fez, então também tem muito aprendizado aí. Mas empresas como a BIP Saúde, a Conexa, que eu comentei, a Staria, são health techs brasileiras que estão crescendo com muita consistência, que eu acho que é muito legal. Mas, falando da salada, eu adorei o termo, o que a gente tem visto com muita atenção, aprendendo muito, observando muito, são os agentes de IA. Essa jornada agêntica em startups ela é muito acelerada, então a gente vê agentes de IA para quase todos os processos de negócio. Mas a nossa preocupação é como você entrega isso com segurança, cumprindo a regulamentação, dependendo da vertical que essa empresa de agentes está trabalhando. Se a gente consegue entregar resiliência, porque tem casos muito legais, né? Poxa, nós como cliente precisamos ter acesso a uma informação e às vezes o funcionário não está ali 24/7, né? Graças a Deus, as pessoas precisam descansar. Então, os agentes cumprirem essas jornadas fora do horário, onde talvez eu e você precisamos de uma informação sobre uma viagem que você queira fazer ou sobre um produto que você quer comprar,
É muito legal, mas a gente precisa garantir que isso esteja sendo feito com toda a segurança de dados, porque dados de fato são o novo petróleo agora, né? Então, se a gente não cuida deles com carinho, a gente pode ficar exposto. Então, a grande preocupação é como esses agentes estão sendo orquestrados. Então, a gente tem ferramentas que ajudam nessa orquestração dos agentes para que isso seja entregue com compliance, com segurança, com escalabilidade e cumprindo toda a legislação necessária, né? Bom, fica a dica aí, né, para quem, para os startupeiros de plantão. E, bom, eu acho que não só o momento de espaço de startups em si, mas o momento que a gente está vivendo com inteligência artificial, agentes de IA, a gente também está falando muito de risco, né? Você arrisca muito, assim. E olhando para a sua trajetória mesmo, dá para entender que foi algo que você fez bastante, assim. Então, para a gente fechar e amarrar todas essas pontas, o que você sente que da sua trajetória te ensinou sobre risco e que você também usa e ajuda esses empreendedores hoje na trajetória deles? Você me fez lembrar daquela expressão VUCA e BUNny, né? A gente tem falado muito sobre esse mundo volátil, quebradiço, incerto. Viver no risco é parte de qualquer negócio. E eu acho que isso é muito legal, né? Olhar para os venture capitals e falar assim, puxa, olha no que os caras investem, né? Então, são portfólios que têm muito risco mesmo. Mas o retorno também é muito grande, porque quando dá certo, pra você ter uma ideia, 65% dos unicórnios do mundo rodam com a AWS. Imagina você chegar, né, a um valuation de $1 bilhão. Foi uma empresa que começou com uma ideia que certamente alguém falou assim, não vai dar certo não. E deu, né? Então, ver, por exemplo, o Jeff Bezos, depois de toda a jornada dele de carreira, voltar a ser CEO de uma startup, porque ele entende que apesar do risco, vale a pena a gente investir naquilo. Então, eu acho que o risco ele faz parte, mas a gente pode tomar alguns cuidados, né? Porque tomar risco não é ser irresponsável. São coisas diferentes. Então, na Amazon, a gente tem uma técnica que é muito legal, que todas as vezes que a gente está falando sobre cultura de inovação e compartilha um pouco dos nossos mecanismos, né, o que a gente usa dentro da própria Amazon, a gente fala sobre isso, que é o mecanismo da a porta que abre dos dois lados ou a porta que abre de um lado só. Então, o que isso significa? Existem decisões que você não precisa de 100% dos dados para tomar. Porque se você tomar essa decisão e der errado, você pode reverter. Então, esse é o conceito, né? Eu abro a porta de um lado, mas se eu passar para o outro lado, eu consigo abrir ela de volta ou ela tranca? Então, a gente diz que com 70% das informações, você é capaz de tomar uma decisão que abra dos dois lados e reverta essa decisão. E isso traz agilidade, isso traz senso de dono, ajuda a delegar a capacidade de tomar decisão e ser mais ágil no seu negócio. O restante, que é aquela decisão que, de fato, se você abrir a porta, ela vai travar e você não consegue mais voltar atrás, aí você vai compartilhar o risco com seu board, né, com seus conselheiros, com os investidores, você vai compartilhar com a sua equipe, seu C-level, você vai montar cenários de risco, né? O que vai acontecer se for para um lado ou por outro, vai montar testes diferentes para exercitar esse cenário. E aí, gente, a gente volta para a IA, porque não tem jeito de não falar que a IA hoje ajuda você a exercitar cenários possíveis de risco que antes você só fazia com, sei lá, um Excel e 2 ou 3 futuristas te ajudando a pensar. E aí vem a Amy Webb e queima o próprio modelo dela de negócio na frente, nessa abertura do SXSW, que eu achei fantástico, porque é isso, né? A gente vive em um ambiente de risco e a gente precisa se reinventar. E se ela mesma, né, faz ali o funeral do negócio dela, do reporte dela de tendência de futuro, é porque a gente vai viver com risco a partir daqui. Mas saiba tomar riscos responsáveis, né? Então, essa é o conselho, a mensagem final. Cacau, muito obrigada. Tenho certeza que ainda vou ouvir falar de muitas startups que você está apoiando e que a AWS também está apoiando. Parabéns pelo trabalho e obrigada por ter vindo aqui conversar comigo um pouquinho. Eu que agradeço, foi um prazer, gente. Obrigada. E você confere esse e outros episódios, né, do IT Forum Líderes aqui no nosso YouTube, também no Spotify. Você também pode acompanhar o IT Forum no nosso site, itforum.com.br e nas nossas redes sociais. Eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau.